Olá vocês, ouvintes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho do ano de 2026, e este é o nosso resumo esportivo entrando no ar para vocês. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir acessando a Rede Gama NGT pelo streaming redegamangT.com.br, também nas melhores operadoras de TV a cabo e também, logicamente, baixando o nosso aplicativo Rede Gama NGT. Bom, não tem como não começar este programa falando das 16 avos de final da fase onde sobram as 32 melhores equipes que iniciaram a competição. Já tivemos 2 jogos dessa fase. No jogo de ontem, aquele jogo que todo mundo sabia que não ia acontecer absolutamente nada, a África do Sul acabou perdendo para o Canadá por 1-0. O gol do Canadá foi feito no finalzinho da partida, num jogo, como a gente já esperava, sem muito brilho técnico, onde duas equipes, o prêmio para essas equipes, tanto sul-africanos como canadenses, o prêmio para essas equipes foi ultrapassar a fase de grupos e participar de um mata-mata, participar de uma fase eliminatória de Copa do Mundo. E isso foi o prêmio para tanto a África do Sul quanto o Canadá. O Canadá, jogando na Califórnia, jogando nos Estados Unidos, venceu por 1-0 e vai seguindo. Já está o Canadá entre as 16 melhores seleções desta Copa do Mundo. E também, logicamente, no jogo de hoje, entre as 16 melhores seleções da Copa do Mundo, está a seleção brasileira, que num jogo muito sofrido, num jogo difícil, acabou batendo de virada a equipe do Japão por 2-1. O Brasil, analisando friamente, deixando a torcida de lado, deixando a parte de torcedor de lado, o Brasil vem crescendo na competição. O Brasil fez um primeiro tempo muito ruim contra Marrocos, melhorou no segundo tempo e foi crescendo. Jogou contra o Haiti, fez uma boa partida, jogou contra a Escócia, fez uma ótima partida também, e agora, no jogo eliminatório contra o Japão, o que aconteceu? O Brasil começou muito bem, tendo oportunidades, marcando em cima, acabou levando um gol num erro de passe. Um lance, muita gente brinca que o lance do Danilo, onde ele atravessou a bola ali no meio do campo, foi muito parecido com o lance que o Toninho Cerezo atravessou uma bola na Copa de 1982, naquele jogo contra a Itália, e a Itália, naquele jogo, graças a um erro do Toninho Cerezo, acabou fazendo o gol. No jogo de agora a pouco contra o Japão, um erro no passe do jogador Danilo, acabou o Japão roubando a bola, e ali foi uma situação efeito meio dominó. O Casemiro poderia ter feito a falta, mas se o Casemiro faz a falta, como ele já tinha um cartão amarelo, provavelmente ele seria expulso. Então, o Casemiro não pôde, ficou meio sem ação, não pôde fazer absolutamente nada, e a equipe japonesa, acabou fazendo 1-0. O Brasil deu uma parada, termina o primeiro tempo um pouco preocupado, a equipe brasileira, e voltamos para o segundo tempo com outra atitude. A entrada do menino Endrick, tão pedido por todos nós, acabou fazendo um efeito psicológico muito grande. Ele não fez uma grande partida, me parecia um pouco nervoso na sua primeira partida para valer. Ele tinha entrado no jogo contra a Escócia, mas o Endrick deu nova vibração à equipe, e toda a equipe. E aí, para a gente que gosta muito de observar taticamente, o que aconteceu? A equipe brasileira jogou de uma forma diferente no segundo tempo. E aí vem o dedo do técnico Carlos Ancelotti. O que ele fez? Ele viu que se ele abrisse as pontas, os japoneses estavam
concentrando muito dentro da área. Então, o que ele fez? Ele fez com que a equipe brasileira fizesse triangulações pelos dois lados, com toques curtos. O jogador Bruno Guimarães, na minha opinião, foi o melhor em campo na tarde, no jogo de hoje à tarde, fazendo toques curtos, se apresentando. Rayan pela direita, Vinícius Júnior pela esquerda, o Hendrick centralizado. O Brasil foi um arsenal de gols perdidos. Casimiro fez o gol de cabeça, acabou empatando num cruzamento do Gabriel Magalhães. Casimiro fez o gol de empate. O Brasil continua atacando, teve bolas na trave, teve jogador do Japão tirando a bola em cima da linha, uma verdadeira blitz, e os japoneses, por incrível que pareça, pareciam estar cansados. E quando todos nós já imaginávamos que a equipe brasileira e a equipe japonesa iriam jogar mais 30 minutos de prorrogação, surge o lance, roubada de bola do Hendrick, jogada do Rayan, e o Bruno Guimarães, de frente para o gol, tinha a oportunidade de finalizar, ele acabou rolando para o Gabriel Martinelli, que tinha entrado, e o Martinelli acabou tocando à esquerda do goleiro Suzuki, e fez o gol. A bola ainda tocou na trave e morreu carinhosamente no fundo da meta japonesa. Um prêmio para esse jogador Gabriel Martinelli, muito criticado, mas um jogador muito esforçado, um jogador de boa técnica, jogador que brilhou no Arsenal e um jogador da mais perfeita confiança, que tem muita confiança o técnico Ancelotti neste homem. E o detalhe, ele entrou fora de posição, ele entrou jogando próximo do centroavante, como se fosse um meia, um ponta de lança. E o Martinelli, a gente sabe que costuma jogar pela beirada. E foi como um ponta de lança que ele fez o gol que deu a vitória ao Brasil, já nos acréscimos. O jogo faltava, acho que 1 minuto para terminar o tempo normal. O gol do Gabriel Martinelli, que premia esse jogador e mostra que temos um treinador que consegue mudar a cara de uma partida tática e animicamente. E foi isso que o Carlo Ancelotti fez. O Brasil venceu merecidamente o jogo contra o Japão, foi muito melhor, e o Japão, na minha opinião, até me decepcionou um pouco. Eu esperava um pouco mais da equipe japonesa, uma equipe que se defendeu demais e abriu mão de contra-atacar. Uma decepção, o Japão fica pelo caminho em mais uma Copa do Mundo e o Brasil avança para as oitavas de final. O caminho ainda é muito longo em direção ao título, mas é aquilo que eu falo, vão deixando, o Brasil vai chegando. Temos que nos preocupar com as contusões do Paquetá, na minha opinião, uma contusão muscular, e também o Casimiro, que saiu com uma fisgada na virilha, e isso pode causar problemas para a equipe brasileira, que volta a jogar no próximo final de semana, pegando o vencedor de Costa do Marfim e Noruega. Costa do Marfim e Noruega jogarão amanhã e o vencedor joga contra a equipe brasileira já numa fase de oitavas de final. O nosso resumo esportivo no seu primeiro tempo, ele vai ficando por aqui e a gente volta já com o segundo tempo, onde a gente vai analisar jogo por jogo o que vem por aí na Copa do Mundo de 2026. Rede Gama NGT, sempre com você. Voltamos com o nosso segundo tempo do resumo esportivo, onde a gente agora vai calmamente falar um pouquinho de cada um dos jogos que teremos pela frente nesta semana maravilhosa de Copa do Mundo, semana onde os horários não se repetem, ou seja, dá para a gente assistir todos os jogos que virão pela frente. Teremos agora à noite, no jogo de tarde da noite, Holanda e Marrocos. A Holanda foi a líder do seu grupo, acabou deixando o Japão na segunda posição, é um pouquinho favorita em relação a Marrocos. Marrocos, uma equipe que também me decepcionou pelo medo com que enfrentou a equipe brasileira. Marrocos pegou uma equipe brasileira desmontada, jogando muito mal no primeiro tempo, e os marroquinos respeitaram o Brasil demais
e não tiveram coragem de resolver a partida no seu primeiro tempo. Isso acabou sendo um castigo para Marrocos, porque acabaram tomando aquele gol do Brasil e depois, na definição da chave, no saldo de gols, o Brasil foi mais competente, terminou em primeiro e jogou Marrocos para pegar a poderosa Holanda. Nos jogos de amanhã, com mais uma partida eliminatória, partida esta que vai definir a equipe que vai pegar o Brasil nas oitavas de final, teremos Costa do Marfim e Noruega. Olha, muita gente está falando do favoritismo norueguês, principalmente pelo Haaland. Eu aqui coloco a Costa do Marfim como a melhor equipe africana do momento. Eu vi o jogo de Costa do Marfim contra o Equador, vi o jogo contra a Alemanha, onde perdeu no detalhe. Então a Costa do Marfim tem bons jogadores, jogadores de muito boa qualidade técnica e que podem complicar o time norueguês. O time norueguês é aquele time europeu de antigamente, né? Um time alto, um time forte que joga muito na base do choque. Um jogo absolutamente igual. Seguindo um bom jogo entre duas escolas europeias, França e Suécia, logicamente, favoritismo total da equipe francesa, e vai pegar uma Suécia que conseguiu se classificar aos trancos e barrancos. Aqui sim, ao favoritismo, e favoritismo além da partida, favoritismo total. Na minha opinião, a França é a única das equipes que despontaram como grandes favoritas e vem correspondendo. Então tem resultados, como no futebol. A França de Mbappé, Mbappé, não estou falando, não é o vôlei. A França de Mbappé e companhia limitada é bastante favorita contra a Suécia. México e Equador, este sim um jogo muito equilibrado, duas equipes latinas jogando, o México jogando em casa com a força da sua torcida, pegam o Equador que fez uma ótima eliminatória nas mãos do BKSS, só que no começo da Copa a equipe perdeu muitos gols. E o que aconteceu? Chegou na última rodada da fase de grupos, o Equador precisando bater simplesmente a toda poderosa Alemanha. E o que aconteceu? O Equador saiu atrás, virou e bateu a Alemanha por 2-1, vitória que enche de brilhos a equipe equatoriana, e ouso dizer que Equador e México é uma partida onde tudo pode acontecer, partida que será realizada no estádio Azteca, na cidade do México. O próximo jogo que a gente vai analisar, Inglaterra e República Democrática do Congo. Aqui sim, um favoritismo total para os ingleses que vêm jogando um bom futebol, ou quem vem fazendo o que dele se esperava, uma equipe muito bem arrumadinha, a equipe inglesa, muito bem organizada, e a República Democrática do Congo já conquistou seu título, que foi apenas e tão somente se classificar para esta fase da Copa do Mundo. Me surpreenderia muito se a Inglaterra tivesse algum tipo de dificuldade para bater esta equipe do Congo. E lembro que Inglaterra está no caminho do Brasil em termos de quartas de final. Se o Brasil passar pelas oitavas contra Costa do Marfim ou Noruega, e a Inglaterra bater a República Democrática do Congo e também o vencedor de México e Equador, nós teremos Brasil e Inglaterra nas quartas de final, e aí sim, relembrando um ano longínquo do último título, onde tivemos Brasil e Inglaterra nas quartas de final. Oxalá o resultado se repita. Seguindo um pouco mais adiante, Bélgica e Senegal. A Bélgica com esse seu futebol que não encanta, mas também não decepciona. Quando você acha que eles vão engrenar, eles parecem que fazem questão de não exibir um bom futebol. Brincadeira, seja dita. A equipe de Senegal, diferente da Costa do Marfim, é uma equipe que não se renovou, que não produziu novos jogadores. Então, os senegaleses, que eram conhecidos como os melhores futebolistas africanos, na minha opinião, hoje perdem um pouco de destaque para os marfinenses. Bélgica e Senegal, favoritismo muito pequeno para os belgas, aqui sim podendo
a equipe de Senegal apresentar algum tipo de surpresa. Estados Unidos e Bósnia, os donos da casa, os americanos que fizeram uma boa primeira fase, vêm com tudo para cima da Bósnia. A Bósnia, na minha opinião, uma das equipes europeias mais fracas que se apresentaram na Copa do Mundo até agora. Favoritismo total para a equipe americana, que deve passar com relativa tranquilidade pela equipe bósnia. Espanha e Áustria vão se enfrentar também. A Espanha continua com aquele seu futebol, aquele estilo tic-tac do Guardiola, mas não está conseguindo luzir em 100% do tempo. Então isso está causando um pouco de problema, um pouco de ansiedade para o torcedor espanhol. Mas mesmo assim, o time austríaco é um time absolutamente limitado e a Espanha não deve ter nenhum problema para passar. O grande jogo vem por aí, Portugal e Croácia. Os croatas, os intermináveis seguidores de Luka Modric e de Perisic, jogadores que não acabam. Copa do Mundo entra, Copa do Mundo sai e eles estão correndo cada vez mais. A equipe de Portugal, na minha opinião, uma das favoritas ao título, deve fazer um dos jogos mais equilibrados desta fase de 16avos de final, Portugal e Croácia. Antes da Copa, favoritismo seria total a Portugal. Depois desses 3 jogos que nós assistimos, eu diria que é uma eliminatória bastante equilibrada. E outra partida que será equilibrada, mas com a nota de corte para baixo, Suíça e Argélia. Aqui, o chaveamento favoreceu essas duas equipes. Os suíços terminaram na frente do seu grupo, vão pegar a Argélia, que se classificou também naquele aproveitamento dos terceiros melhores colocados. Favoritismo total para a equipe suíça, mas os suíços não são assim aqueles adeptos num futebol para frente, num futebol bonito, num futebol que encanta. Então, nada vai me surpreender se os argelinos conseguirem pregar uma surpresa. Bom, o resumo esportivo no seu segundo tempo ele vai ficando por aqui. Já a gente volta com o tempo extra. Ainda falta analisar 3 partidas dessa fase de 16avos da Copa do Mundo e também vamos aproveitar e falar um pouquinho de voleibol, Fórmula 1, tênis, Rede Gama NGT. Sempre com você. Voltamos com o nosso resumo esportivo no seu terceiro tempo, o já conhecido tempo extra aqui na Rede Gama NGT. As últimas partidas da fase de 16avos, nós teremos Austrália e Egito. Outra partida também que só vai existir por causa do emparceramento. 2 equipes que têm como prêmio a classificação, jogam sem nenhuma grande responsabilidade. Uma delas deve passar e uma delas vai compor a fase de oitavas de final. Um leve favoritismo para a equipe egípcia, que na minha opinião joga o melhor futebol, mas não deve ter Mohamed Salah, o seu grande craque, que parece que sofreu uma contusão muscular e a gente sabe que não estará apto para essa partida e a gente não sabe também quando ele vai retornar. Então, favoritismo seria egípcio, mas com a ausência do Mohamed Salah, nós temos um jogo bastante equilibrado. O penúltimo jogo é um dos mais esperados dessa fase. A Argentina de Lionel Messi e Companhia Limitada, pegando o surpreendente time de Cabo Verde do folclórico goleiro Vozinha. O Cabo Verde acabou conseguindo uma inédita e uma heróica classificação, vai pegar a artilharia argentina com Messi sedento como nunca para balançar as redes. Vai ser muito interessante de se ver a Argentina, Cabo Verde, favoritismo total para a Argentina. Vou ficar muito espantado se a Argentina não conseguir vencer a equipe de Cabo Verde com relativa facilidade. E o último jogo da fase de 16avos para a gente analisar, Colômbia e Gana. Este jogo promete. Gana, uma equipe que mostra um setor defensivo muito bem montado,
nosso queridíssimo Carlos Interminável de Queiroz, ou é Carlos Queiroz, eu nunca sei se é Carlos de Queiroz ou Carlos Queiroz. Deixamos como Carlos Queiroz. Técnico bastante experiente, muitas Copas do Mundo nas costas e que conseguiu fazer com que a equipe de Gana se classificasse para essa fase de 16 avos, e esse já é o prêmio para esta nação africana. E os colombianos vêm com tudo, terminaram no grupo de Portugal em primeiro, surpreendentemente, mandando Portugal para o outro lado da chave. Os portugueses vão ter que jogar com a Croácia. Então teremos Colômbia e Gana, ligeiro favoritismo para a equipe colombiana, mas a equipe de Gana é uma equipe muito difícil de tomar gol, uma equipe que marca bem, uma equipe que tem um preparo físico invejável e pode complicar para a equipe colombiana. Bom, essa foi a nossa análise da Copa do Mundo. Copa do Mundo que vai chegando, sim, no seu ponto chave, no seu bonito ponto, no seu momento importante, afinal de contas, todas as partidas são eliminatórias e todas as partidas terão muitas emoções. Hoje foi quem assistiu o jogo do Brasil hoje viu a tristeza dos japoneses que acabaram tomando o gol no final do jogo. Então teremos muitas emoções pela frente e o Resumo Esportivo vai estar aqui acompanhando para vocês. Mudando a chave, nesta semana que se encerrou ontem, tivemos a segunda semana da VNL masculina, Liga das Nações de Vôlei Masculino, e aconteceu aquilo que eu já previa. O Brasil, que numa primeira semana acabou ganhando os seus 4 jogos jogando mal, e eu falei aqui, jogando mal, ganhou na base da torcida, quando a torcida não estava presente. O Brasil, em 4 partidas, acabou vencendo uma e perdendo 3. Perdeu para a Itália, perdeu para a Ucrânia e perdeu para a Eslovênia, tendo vencido apenas o Canadá e por 3-2. A seleção brasileira masculina precisa de renovação. E eu sinto que a base da seleção brasileira masculina, a sub-20, sub-18, não tem a mesma sustentação que tem o feminino. Enquanto no feminino, o Zé Roberto coloca a Luzia, jogadora que ele mesmo revelou em Barueri, para fazer uma estreia em VNL num jogo importantíssimo, e ela sai como a melhor em quadra, no masculino, o Bernardinho fica girando e não encontra o seu jogador revelação. Quando o Darlan, nas suas pancadas, na saída de rede como oposto, não resolve, o Brasil acaba sucumbindo. Sinal vermelho para a equipe brasileira, não vai se preocupar com essa Liga das Nações, e sim se preocupar com o pré-olímpico e com os Jogos Olímpicos, que serão muito difíceis, né? Vão ser jogados em Los Angeles, e tenho certeza absoluta que os americanos estão se preparando, e se preparando muito bem para paparem as medalhas de ouro, a maior quantidade de ouros olímpicos possível. Mudando um pouco para a Fórmula 1, o Grande Prêmio da Áustria foi disputado nesse final de semana, e finalmente George Russell conseguiu quebrar o serviço do Kimi Antonelli em termos de equipe Mercedes e acabou vencendo. O Russell foi o primeiro vencendo o Grande Prêmio com todos os méritos. E antes de encerrar o nosso resumo esportivo, a gente vai falar um pouquinho do tênis. Temporada de grama correndo solta, Luisa Stephanie ao lado da Gabriela Dabrowski, canadense. Elas que são a número 3 do mundo neste ano, conseguiram vencer o torneio WTA 250 de Eastbourne, na grama inglesa, e se credenciam como grandes favoritas para o título em Wimbledon. E por falar em Wimbledon, tivemos hoje pela manhã a estreia do João Fonseca, que acabou fazendo 3-0 contra o seu adversário, iniciando muito bem a temporada de grama, e iniciando muito bem mais um Grand Slam, o torneio, o charmoso torneio de Wimbledon, jogado na sagrada grama inglesa. Parabéns a Luisa Stephanie por mais um título e parabéns ao João Fonseca, que
Já estamos na metade do ano e ele vai se mantendo muito próximo do 20º posto no mundo. Ele hoje é o número 24 e eu acho que o cara ficar muito tempo como jogador de número 20 do mundo é muito difícil e a gente merece tirar o chapéu para esse garoto. Realmente o tênis brasileiro, espero que dessa vez o tênis continue revelando grandes jogadores, a gente não perca a geração Guga, ficava todo mundo torcendo para o Guga e nós não criamos nenhum grande jogador. Bom, o nosso resumo esportivo desta semana vai ficando por aqui. A gente agradece demais a sua audiência e, como diria o grande Felipe Reis, a sua paciência. Excelente semana a todos e na próxima segunda-feira, quem sabe estaremos falando da passagem do Brasil para as quartas de final. Vamos torcer e torcer muito para isso. Uma excelente semana a todos e lembre-se, Rede Gama NG, sempre com você.